Fala, meus amigos, tudo belezinha? Tudo certo? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, já curte aí, manda pra todo mundo, belezinha? Quero aqui agradecer a todos que estão se inscrevendo, estão curtindo, compartilhando. Muito obrigado, meus amigos. Sem vocês isso não seria possível. Muito obrigado mesmo. Um brinde a vocês. Eita, trembão. Meus amigos, hoje nós iremos começar uma série de vídeos diferentes aqui no meu canal. Não serão reacts, mas serão ministrações que eu gostei demais e eu irei postar aqui. E eu espero que essas ministrações edifiquem a sua vida, que você, depois que escutar elas, se sinta melhor, se fortaleça e aumente a sua fé. Amém? E a ministração de hoje é do pastor Theo Ayashi. O nome da ministração é Descobrindo o Seu Chamado. Uma ministração muito boa. Eu espero que vocês gostem, beleza? Eu vou sair aqui da tela, vou deixar a ministração todinha aqui na tela. E depois da ministração eu volto aqui, beleza? Valeu, Deus abençoe. Abre aí comigo em Colossenses 2. Galera, quem tá feliz hoje? Cara, eu tô muito empolgado, vocês não têm noção. Eu acordei empolgado. Eu sou um tipo do cara que eu não acordo tão rápido. Eu demoro aí umas 4 xícaras de café e mais ou menos umas 2 horas para eu poder acordar. Eu posso ter acordado às 10 horas da manhã, eu só vou começar a funcionar meio-dia, ou de vez em quando, como tem sido muito mais comum ultimamente, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, eu só vou começar a funcionar a partir das 8. Mas cara, eu acordei faz pouco tempo atrás e eu já estou funcionando. Eu estou empolgado, eu não sei porquê, mas na verdade eu sei porquê, porque Deus tem algo especial para fazer hoje, agora. Fala comigo, aqui. Fala, agora. Fala do teu lado, aqui e agora. Deus vai te tocar. Amém? Colossenses 2, versículo 6, diz assim: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quem aqui recebeu o Senhor Jesus Cristo? Levanta a mão. Recebeu Jesus Cristo, tá? Olha o que a palavra diz: assim também como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Fala comigo, receber. Fala, andar. Vocês perceberam que são duas coisas diferentes? Uma coisa é você receber, a outra coisa é você andar. O que Paulo está falando aqui para a igreja de Colossenses? Ele está falando assim: ei, igreja de Colossenses, são duas coisas diferentes que você tem que fazer. Vocês receberam o Senhor Jesus. Olha só o que ele está falando no início do versículo: como pois, ou da maneira como recebestes, assim também andai nele. Eu quero que você pare para pensar o dia que você recebeu o Senhor Jesus na tua vida, o dia do teu novo nascimento. Como que foi aquilo? Talvez você estava chorando, talvez você estava em choque, talvez você estava convicto do teu estado pecaminoso, talvez você estava extasiado com uma coisa que você falava, não é possível ser verdade, porque é muito bom para ser verdade. Como que foi o dia que você recebeu o Senhor Jesus? Sabe, eu falo que eu recebi o Senhor Jesus 2 vezes na minha vida. Eu sei que eu vou explicar para você, porque talvez teologicamente para alguns não faz sentido isso, mas deixa eu explicar. Aos 5 anos de idade, eu fui para um retiro de crianças da minha igreja, e eu escutei a mensagem da salvação, e a professora da escola dominical falou: quem quer nascer de novo? E eu levantei a mão. Quantos de vocês aceitaram Jesus quando vocês eram crianças? Levanta a mão. Eu fui que nem você. Eu aceitei Jesus quando eu era criança. Eu falo, talvez você já escutou eu falar isso, mas eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, eu sou sobrinho de pastor, eu sou primo de pastor. Tudo lá em casa é pastor, até o cachorro que é um pastor alemão. Então eu não tinha outra opção, eu tinha que ir para a igreja. Eu acordava domingo, minha mãe já falava assim: oh, você vai vestir isso aqui, toma teu café da manhã, nós estamos saindo daqui meia hora, esteja pronto. E a gente ia para a igreja. E cara, a gente ia para a igreja, tipo, eu sou aquele moleque que eu cresci na igreja. A gente chegava lá, a gente chegava para... Eu chegava na igreja quando o zelador da igreja estava abrindo a porta da igreja.
E daí minha mãe falou assim, ó, pega essa vassoura, você vai começar a varrer o pátio da igreja. Varri o pátio da igreja, tipo, trabalho escravo, moleque de 8 anos de idade. Lá, varrendo a igreja, depois da igreja, vai para a reunião de oração pré-culto. Ia para a reunião de oração pré-culto, depois vai para o culto. Depois do culto, vai para a escola dominical. Depois da escola dominical, vai almoçar com a família, porque depois da noite a gente tem que voltar para a igreja. Cara, assim foi minha infância. Era igreja. Eu lembro que com os meus 18 anos de idade, talvez você já escutou meu testemunho, mas eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade, e lá eu sozinho, longe da família, longe da igreja, pensando, agora eu sou livre. 18 anos de idade, não tinha muito na cabeça. Falei, cara, agora eu vou viver minha liberdade. E me enrasquei todo no pecado. Fiquei longe de Deus por 2 anos. E eu falo para você, quando eu leio Colossenses 2,6, assim também como recebestes o Senhor Jesus Cristo, eu lembro daquele dia em abril do ano 2000, numa boate, lá em Tampa, na Flórida. Eu estava muito louco, eu estava bêbado há 10 horas, estava lá com os meus amigos, com uma cerveja na mão, no meio da balada, e de repente o Espírito Santo apareceu. Fala comigo, de repente. Sabia que muita coisa na tua vida acontece de repente? Talvez as coisas que mais vão te marcar pro resto da tua vida, elas acontecem no de repente. Fica de pé, Elder, fica de pé. Esse aqui é o Elder, dá uma salva de palmas para esse cara. Glória a Deus. Eu não tinha combinado isso com o Elder, você pode sentar. Mas eu não tinha combinado com isso com o Elder, mas eu vou expor ele um pouquinho aqui hoje, tudo bem? Tudo bem, Elder? Então tá bom. Também não tinha opção, mesmo se você falasse não tá bem, eu ia fazer a mesma coisa. Há 1 ano atrás, eu estava indo para uma lanchonete comer com os meus amigos. A minha esposa, a amiga dela lá do Rio de Janeiro, que estava visitando lá São Paulo, estava lá com a gente. Tinha Dudu, que vocês conhecem, Dudu Nunes, Dudu Dunamis, o Titus estava lá com a gente, e a gente ligou um para o outro, falou, que vocês estão fazendo nada? Vamos lá, abrir uma hamburgueria nova lá em São Paulo, lá no centro, vambora. E eu fui lá com os meus amigos, a gente sentou, a gente pegou uma mesa, e eu estava lá comendo, estava lá vendo o cardápio, ele não estava comendo, estava vendo o cardápio, e de repente, fala comigo, de repente, eu olho e falo, cara, eu conheço esse garçom. Eu conheço esse garçom de algum lugar. Esse garçom era o Elder. É verdade, cara. Era o Elder. E eu falei, e ele ficou, eu te conheço. Eu falei, eu te conheço. Ele me conhecia e eu conhecia ele de conferências que nem essa. De passar a olhar, opa, tudo bem? Como você chama, Elder? Como você chama? Eu sou o Theo, prazer. E dessas passagens, dessas idas e vindas no mundo evangélico, a gente se conhecia. E ele estava lá. E daí ele veio e falou, opa, aqui está o cardápio. Eu falei, pô, qual que você recomenda aqui? Qual desses hambúrgueres aqui é bom? Eu vi que essa hamburgueria aqui é boa. Eu ouvi falar, até na Veja São Paulo fizeram um artigo desse lugar aqui. Eu quero saber o que é o popular. Ele falou assim, ó, pega esse aqui é bom. A gente foi comendo lá, foi conversando, e daí a gente estava conversando, a gente está comendo, eu e os nossos amigos lá na mesa. E não sei se você já passou por uma situação dessa, que você está conversando e de repente está todo mundo falando ao teu redor, só que você está tendo aquele teu momento com Deus e parece que está todo mundo assim, parece que é um barulho que nem a professora do Charlie Brown. Só que dentro de você está tendo um diálogo com Deus, sabe? E fora de você está aquele barulho. O Espírito Santo falou para mim, hoje você veio para esse restaurante para ministrar na vida daquele rapaz, do Elder. Não, é uma viagem. Pô, Deus, tô de férias. Pô, eu faço isso todo dia na minha vida. Hoje, deixa eu comer meu hambúrguer aqui, curtir meus amigos aqui. O Espírito Santo falou assim, não, você vai falar alguma coisa para ele. No final de tudo eu falei assim, você vê a conta, por favor? Ele viu a conta para mim, eu falei assim, Elder, é o seguinte, eu senti de Deus que eu tenho que orar por você, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Eu falei assim, pega uma cadeira aqui, senta aqui. Ele falou assim, calma aí, eu estou fechando, isso aqui já era quase 1h da manhã, o restaurante estava quase fechando, a gente era a última mesa. Ele falou assim, deixa eu fechar aqui alguns clientes. Ele fechou outras mesas, ele veio, pegou uma cadeira, sentou. Ele catou e falou assim, você é o Theo do Dunamis, né? Eu falei, sou. Legal. Daí eu falei assim, vamos orar.
E a gente começou a orar por ele. E o Espírito Santo começou a revelar algumas coisas que estão acontecendo no coração dele. Ele falou assim, está acontecendo isso no teu coração, está acontecendo isso, você está pensando isso, você está pensando isso. Cara, aquela noite, o cara chorou, mas chorou de uma maneira que ele molhou a calçada. A gente estava sentado na calçada, as mesas na calçada, aqueles restaurantes que você tem uma parte para dentro, outra parte fica com as mesas para fora. A gente estava nas mesas de fora, ele sentado naquela calçada, ele chorando, 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 o Espírito Santo visitando ele. Nós oramos sobre ele, nós ministramos a vida dele. Eu troquei de telefone, falei assim para ele, esse aqui é meu telefone, você me liga, cara. O Espírito Santo fez alguma coisa hoje em você. E ele, te ligo, cara. Eu te ligo sim, cara. E o dia seguinte ele me ligou. E ele falou, Theo, alguma coisa aconteceu comigo. Até fisicamente eu não estou carregando o peso que eu carregava. Parece que saiu alguma coisa dos meus ombros. Parece que eu estou mais leve. Faz muito tempo que eu não acordei, que eu não acordo com tanta esperança, com tanta paz no coração. Eu não conheço essa paz há tantos anos. E o Helder estava longe de Jesus, mas de repente o Espírito Santo apareceu naquela hamburgueria. Fala comigo, de repente. De repente o Espírito Santo aparece naquela boate na Flórida, onde estava muito louco. Deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos na tua vida que o Espírito Santo vem e você tem que ter um mínimo de bom senso para reconhecer que ele está querendo fazer alguma coisa. De repente você tem que simplesmente permitir. Faz sentido? É o de repente de Deus. E já faz 1 ano que o Hélio está conosco, andando com a gente e tem servido, está lá trabalhando no Dunamis, é um dos pilares lá hoje do movimento. Mas eu fico pensando no meu de repente. Eu contei o de repente do Helder. Talvez você tenha o teu de repente. Um dia ele estava lá trabalhando no restaurante e de repente aparece uns japoneses muito loucos. E esses caras estão falando, a gente quer orar por você enquanto você traz a conta. Eu estava lá naquela balada muito louco e de repente o Espírito Santo aparece, sem pedir permissão, e eu fiquei sóbrio depois de 10 horas bêbado. Imediatamente, 30 segundos, estou sóbrio, estou chorando, no banheiro, lavando a cara, pensando, o que está acontecendo na minha vida? O que é isso? Que brisa maluca é essa, cara? Era o Espírito Santo. Mas olha só o que Paulo fala. Ele fala, você recebeu. Como que eu recebi? Eu não sei como você recebeu. Eu sei como eu recebi, eu sei como o Helder nós recebemos. Nós recebemos num de repente. Nós recebemos em prantos, chorando. Eu lembro que quando eu fui para aquele banheiro, eu estava lavando o rosto e eu estava, não acredito que isso está acontecendo comigo. O Espírito Santo ministrando no meu coração, falando, eu te fiz uma coisa muito maior do que essa. Você está vivendo aquém do que você foi feito. Isso aqui parece que é uma coisa muito divertida, mas eu vou te mostrar o que é adrenalina de verdade. Eu vou te mostrar o que é paixão de verdade. Eu vou te mostrar o que é viver em intensidade. Eu vou te mostrar o que é viver em plenitude. Eu falo, Deus, se o Senhor está aqui, eu quero. É a maneira como eu recebi. Deus, eu vou fazer o que o Senhor mandar. O que é o que o Senhor tem para mim? Eu vou para as nações, eu abro mão de qualquer coisa. E dito e feito, depois de uma semana, eu voltei para a faculdade onde eu morava, lá no norte dos Estados Unidos. Eu estava no sul, eu voltei para o norte depois das férias. Era uma época de uma semana de férias. Eu fui para o meu supervisor, eu falei, eu vou trancar a matrícula. Eu vou fazer missões, eu preciso sair desse lugar. Eu estava num ambiente extremamente não saudável. Nenhuma das minhas amizades andava com Jesus. Todo mundo estava muito louco, muito longe de Jesus. Eu falei, eu tenho que dar um ponto nisso. Eu tenho que dar um break, eu tenho que ficar sozinho um pouco. Eu terminei o relacionamento que eu estava envolvido. Eu liguei para casa e falei, vocês talvez não vão entender nada, mas eu preciso ter um tempo. Eu vou me meter para fazer um negócio aí chamado Jocum lá no Havaí. Uma coisa muito louca lá para fazer treinamento de missionário. Minha mãe pensou que eu estava dando migué. Você não vai fazer coisa de missionário não, você vai querer pegar onda lá no Havaí. Falei, mãe, por favor, acredita em mim pelo menos uma vez agora. De verdade, eu quero dar um jeito. E foi de uma maneira de repente, mas eu recebi Jesus falando, Deus, eis-me aqui, eu vou fazer qualquer coisa. Deixa eu falar uma coisa, você receber Jesus não é difícil. Paulo já está falando, vocês receberam, mas existe uma outra coisa que chama andar.
Fala comigo, andar. Deixa eu falar, nós temos muitas pessoas no Brasil recebendo, mas Paulo fala, como pois recebestes, assim também andai. Andar é o difícil. Há 2 anos atrás eu acordei no dia 31 de dezembro. O que é o dia 31 de dezembro? Último dia do ano, certo? É ou não é? Vocês estão me olhando como se eu acabei de falar para você uma novidade. Não, você sabe que dia 31 de dezembro é o último dia do ano, sim ou não? Tá bom. Sabe também o que é o dia 31 de dezembro? Fala comigo, São Silvestre. É a corrida São Silvestre. Todo mundo conhece São Silvestre aqui, né? Então, dia 31 de dezembro, eu acordei cedinho, fui para a cozinha. Eu tinha um amigo meu, estava lá com a gente, dormindo lá em casa, lá com a gente. Ele não era de São Paulo, ele era de Belo Horizonte. Ele estava visitando a gente, estava eu e o Júnior e esse meu amigo, o nome dele é Natan. Eu estava lá na cozinha e ele falou para mim assim: Theo, hoje é São Silvestre, né? Falei, quer assistir na TV? Não, eu queria ir lá. Falei, tudo bem, a gente tem mais umas 2 horas ainda para começar. Você quer? Toma teu café, entra no carro, eu te levo lá para Paulista, para a Avenida Paulista. Você assiste a São Silvestre. Ele falou assim, eu ouvi falar que é muito legal, tal, que é engraçado, que está cheio de fantasias e tudo mais. Eu falei, é verdade. E eu falei assim, sabe o que seria mais legal ainda? Se a gente largasse na São Silvestre. Você já parou para pensar nisso? Se você fazer a largada da São Silvestre. Ele falou, cara, dá para fazer isso? A Júlia falou, vamos fazer isso. E daí de repente no nosso café da manhã a gente decidiu, vamos trocar, vamos pôr shorts, vamos botar tênis. A gente vai lá para Paulista, a gente vai entrar no meio da galera, a gente vai largar com eles, só para experimentar a largada. Você já teve essa ideia de fazer isso antes ou não? Então, quem sabe esse é o teu ano, tá bom? Vira para quem tem do lado, quem sabe é o nosso ano. A gente vai largar na São Silvestre. E daí eu pensei, tá bom, vamos lá, a gente vai largar na São Silvestre e tal, vamos embora. A gente chegou e eu falei assim, galera, eu estava no carro indo lá para Paulista, cheguei perto da Paulista, vi o estacionamento, deixei o carro lá. Eu falei assim, galera, é o seguinte, vamos só largar, porque o mais interessante da São Silvestre é a largada. O resto é chato, porque você tem que ficar correndo. Então, vamos largar. A largada é legal, a galera tá toda empolgada com as fantasias, o barulho, a música, o DJ tocando, a Globo com as câmeras lá voando sobre a galera. Daí a câmera vem e você faz Você já viu esse negócio na televisão? Então, vamos fazer isso. E depois de 1 quilômetro, 2 quilômetros, a gente pega um táxi e volta aqui para o carro e vão para casa. Tá bom. Então o nosso trato era fazer a largada. Então a gente está lá alongando, nem sei porque eu estava alongando, a gente só vai correr 1 quilômetro mesmo. Mas eu estava lá alongando, com aquela cara de sério, preparando meu cronômetro, nem tinha cronômetro. Você já viu o pessoal para preparar para correr? Eu estava lá, eu e ele, meu amigo Natan. A Julinha falou, estou com o celular, vou correr sozinha, qualquer coisa vocês me liguem e a gente se encontra em algum lugar, beleza. Daí a Júlia estava lá com o som dela, a música dela se fechou lá no mundo dela e foi embora. E eu fiquei lá com o Natan. E aí, Natan, vamos lá? E de repente a gente começa a ver as fantasias. Tem um cara que ele estava fantasiado de Falcão, o cantor Falcão. E tinha outro cara lá que estava fantasiado de Ayrton Senna. Tinha um cara lá que parecia, estava fantasiado de Pichuleco. Estava cheio de fantasia. E ele estava lá rindo. E de repente, sai a largada, todo mundo começa a correr, o barulho, e todo mundo, a musiquinha tocando, a imprensa, essas câmeras passando. Passa a câmera assim. Amigo, passa a câmera aqui pra mim. Uau! Fazia isso, sabe? Eu pensando, será que os caras estão me vendo na Globo? E daí a gente passou um tempo, a gente estava correndo. E de repente o pessoal começou a ficar mais quieto, menos folia, menos barulho, menos empolgação, menos fantasias. E de repente eu falei, Natan, e aí? Legal, né? Ele, pô, que legal, cara. A gente tá aqui na São Silvestre. Eu falei, aham. Ele falou assim, eu falei, já deu 1 quilômetro, cara. Pô, legal, nem senti. Eu falei, Ele falou assim, vamos mais um? Eu falei, vamos. Então lá, passamos 1 quilômetro, estamos correndo agora para 2 quilômetros.
não tem mais a câmera que a gente fala, uá! É só a gente correndo e um bando de atleta. Agora a galera é atleta, não tem mais as fantasias. Natan, e aí? 2 quilômetros. Pô, tô bem, você tá bem? Tô bem. Vamos mais um? Vamos. 3 quilômetros. Natan, 3 quilômetros. Já. Pô, vamos para 5 quilômetros então, cara. Daí a gente nem precisa ir mais para academia hoje, a gente já faz nossa malhação aqui de vez. Boa ideia. Você tá bem? Eu falei, eu tô, você tá bem? Porque eu tô bem. Não, eu tô bem. Então vamos embora. 5 quilômetros. Daí está correndo 6 quilômetros, 7 quilômetros. Cara, você tem que entender um negócio. Eu não treinei para esse negócio aqui. Eu acordei pensando que era 31 de dezembro, o último dia do ano. Estava lá tomando o meu café da manhã e alguém vem com a bela ideia, vamos correr a São Silvestre. E eu tô lá, 7 quilômetros. 2 horas depois eu tô lá. Eu pensei, o que eu tô fazendo, cara? 7 quilômetros. Eu falei, Adam, 7 quilômetros. 7, o número da perfeição. E aí? Pô, eu tô perfeito, dá pra correr mais, você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Então vamos correr um pouco mais. 7.500 metros. A São Silvestre são 15 quilômetros. Quando chegou a 7.500 metros, tinha alguém falando assim, vocês já correram metade da São Silvestre. Daí tinha a buzininha, metade da São Silvestre. Daí ele falou assim, cara, a gente já pode falar que a gente correu metade da São Silvestre. Eu falei, é verdade. Ele falou assim, cara, vamos falar que a gente correu mais que a metade. Vamos para 8 quilômetros. Eu falei, beleza. Agora, 8 quilômetros, você está correndo direto, já faz 8 quilômetros. Daí eu olhei para ele e eu falei assim, e aí, cara, como você está? Ele falou assim, 8 quilômetros. Eu falei, ele, pô, eu tô bem, e você? Eu falei, eu tô bem, cara. Ele falou assim, Theo, a gente já tem 8 quilômetros, por que a gente não vai para 10 quilômetros? A gente já fala que a gente correu 2/3 da São Silvestre. Tá bom, 2/3. Corremos 10 quilômetros. Chegamos no 10º quilômetro. Eu estou pensando, daqui a pouco vem a terrorista da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Vocês já assistiram a São Silvestre antes? A parte mais difícil são os últimos 3 quilômetros, que é subindo uma avenida. Essa avenida se chama Brigadeiro Luiz Antônio. E essa avenida, ela é uma subida de 3 quilômetros contínuos. Então imagina você correr 3 quilômetros, já é um pesadelo. Agora imagina então você correr 3 quilômetros subindo. Por isso que o pessoal chama que lá é a terrorista da Brigadeiro Luiz Antônio. E cara, eu estou pensando, daqui a pouco vai vir aquele negócio. É melhor a gente parar para pegar um táxi antes. E eu estou lá correndo. Ele falou assim, você continua? Ele falou assim, cara, até chegou uma hora que eu falei assim, sabe de uma coisa, Natan? A gente já correu 11 quilômetros. Se a gente está aqui, vamos terminar esse negócio de vez, cara. Falta só mais 4 quilômetros. Vamos terminar. Ele falou assim, demorou, vamos terminar. E eu pensando, daqui a pouco vai vir a Brigadeiro Luiz Antônio. E eu correndo. Chegou 12º quilômetro. Quando eu comecei a entender, estamos no 12º quilômetro, eu vi um grupo de uns 6, 7 idosos. Eles deviam ter seus 70, 75 anos de idade. Eram mais ou menos 5 ou 6 ou 7 deles. Eles estavam correndo. Quer dizer, eles pareciam que estavam correndo. Eles estavam assim. Mas a coisa interessante é que eles estavam na minha frente. Então eu nem sei o que aconteceu. Mas eles estavam lá. E cara, você tem que ter noção. Todo mundo fala que a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio é a parte que define quem vai ganhar. Porque até lá qualquer coisa pode acontecer. Mas aqueles 3 quilômetros naquela subida é o definidor. E as pessoas têm cãibra lá. É naquele momento que as pessoas caem pela sarjeta. É aquele momento que o pessoal começa a pegar na perna. É aquele momento que o pessoal para ficar... É aquele momento que o pessoal pede água, pega Gatorade, pega uma banana, come e dá um tempo, depois continua. É aquele momento que o pessoal está correndo, daí eles passam a simplesmente andar, porque eles não aguentam mais. E eu fiz a curva perto daqueles idosos para entrar na Brigadeiro Luiz Antônio. E quando eu olho, cara, você tem tipo uma avenida que você não consegue ver nem o final. Subindo. Só de você olhar aquele negócio já tem uma cãibra.
Só de olhar. E eu falei, caramba. Eu fiz uma estratégia. Eu falei, Natan, vamos ficar com essa velharada aqui toda, porque o ritmo deles a gente aguenta. Vamos ficar com eles aqui perto. E a gente ficou lá com os velhinhos. E a gente começou a subir a Brigadeiro Luiz Antônio com os velhinhos. Daí foi 1 quilômetro subindo junto com o velhinho. E os velhinhos correndo. E a gente lá junto com eles. E na minha cabeça cara, se esse velho tá correndo, você não vai desistir, cara. Em nome de Jesus, você vai continuar correndo, cara. Você não vai parar. Você tem que ter mais vergonha na cara do que você parar agora atrás desses caras. Eu fiquei, tá bom, eu vou ficar junto com esses velhinhos. E de repente, eu vi a coisa mais inusitada. Era o velhinho que estava sozinho correndo, começou a fazer isso. E ele olhava para o chão que ele estava correndo, e ele falava assim: Brigadeiro Luiz Antônio, cadê você? Cadê você, Brigadeiro? E ele ficava correndo assim, ó, no mundo dele, tipo psicopata, louco, doido, correndo. Ele olhava pro asfalto e ficava falando assim: Brigadeiro, cadê você? Cadê você, Brigadeiro? E corria. Eu falei, que é isso, cara? Eu comecei a entender. Cara, sabe, o cara tem 75 anos de idade. O cara tá velho, tá feio, tá enrugado, mas tá correndo. E tá correndo mais do que eu. O cara tá inteiro. E ele tá no momento mais crítico da corrida. Ele tá lá no seu 13º quilômetro, subindo uma subida íngreme. E ele tá falando para as adversidades dele: cadê você, adversidade? Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo nesse cenário, mas naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu sei, ele fala comigo nos momentos mais bizarros e os menos inusitados, mas ele começou a falar comigo. Ele começou a falar: Theo, olha a paixão, a intensidade desse senhor de 75 anos de idade, no 13º quilômetro, na Brigadeiro Luiz Antônio, subindo uma subida íngreme. Ele com 75 anos de idade. Ele estava lá: cadê você? Eu comecei imediatamente lembrar daquilo que Paulo fala para Timóteo: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Sabe, eu queria que você entendesse que começar, largar é fácil. Olha eu aqui, eu quero ver na Brigadeiro. O que Paulo está falando é: assim como você recebeu naquela paixão, naquela garra, suba a Brigadeiro naquela mesma intensidade. Cadê você? Não só receba, ande nele. Abre comigo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo 1, 8. Fala assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o versículo 9, presta atenção. Segundo o poder de Deus que nos salvou. Fala comigo, salvou. Fala comigo, o poder de Deus me salvou. Mas olha só o que Paulo continua dizendo para Timóteo: segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou. Fala comigo, o poder de Deus me chamou. Como que ele te chamou? Com uma santa vocação. Para aí. Você sabia que você pode viver salvo e não chamado? Que uma vez que você se converte, você tem duas opções. Você pode viver na tua salvação e você ter a tua cadeira cativa no céu, esperando você morrer ou Jesus voltar para você estar lá com ele. Ou você também pode viver salvo e chamado. Uma coisa é salvação, a outra coisa é a santa vocação.
Eu quero que você preste atenção nisso. Uma coisa é você receber, a outra coisa é você continuar andando. Faz sentido? Sabe, a gente tá numa cultura evangélica. Eu não acho que isso é errado, mas na nossa cultura evangélica, nós comemoramos bastante quando as pessoas falam sim para Jesus. Eu vou para o altar, eu quero nascer de novo, e temos que comemorar, e temos que dar glórias a Deus, e nós temos que nos alegrar, porque a palavra diz que toda vez que alguém vem para Jesus, existe uma festa no céu. Mas sabe uma coisa que eu acho que eu sinto um pouco de falta? É nós comemorarmos o andar com Ele contínuo. É nós comemorarmos uma pessoa que diz sim para a salvação, mas também diz sim para o teu chamado. Paulo fala que o poder de Deus, ele te salva, mas ele também te impulsiona para viver o teu chamado, que é uma santa vocação. Agora, para pensar, santa vocação, o que significa santa vocação? Sabe, a palavra santidade, muitas vezes quando eu escutava santa vocação, o que é? Deve ser um chamado para você ser padre, você se trancar no convento, é uma santa vocação, você ser uma freira. Não, se você for pegar essa santa vocação e começar a destrinchar, santa nada mais é do que separado. Vocação, o teu chamado. Você sabia que existe um propósito de Deus, que ele é separado para você viver? Que existem sonhos de Deus que são separados só para você? Que existem desejos no coração de Deus, que ele falava assim: eu gostaria tanto que alguém suprisse esse desejo, então ele te construiu com os dotes e os talentos que você tem? Isso se chama propósito profético. Então Paulo fala, a graça de Deus, ela vem, ela te salva, é a graça comum, você é salvo pela graça mediante a fé, não por obras, é porque você crê, se confessa com a tua boca, você é salvo. Agora, esse mesmo poder que te salvou, ele pode te posicionar para viver o teu chamado, é um chamado com uma santa vocação. Olha só o que Paulo continua dizendo aqui no versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Existe um propósito, um próprio propósito teu, antes de você nascer. E deixa eu falar uma coisa, eu não sei se para você é algo que é tão intenso que nem é para mim, mas a minha oração hoje de manhã é que venha a ser para você tão intenso quanto é para mim, que você não fique satisfeito em simplesmente ser salvo, que você fala: Deus, eu preciso não apenas ser salvo, eu quero continuar para que eu venha a viver o meu chamado. Sabe o que eu estou falando? Deus, eu não quero fazer só alarde na largada, eu quero ser encontrado como aquele cara com 75 anos de idade, no 13º quilômetro, diante de uma adversidade tremenda. Eu quero ser encontrado como aquele cara, com aquela paixão e intensidade, dizendo: eu vou até o final. Sabe o que eu estou falando, gente? É isso que a Bíblia está dizendo. Eu queria que você voltasse e olhasse aí comigo, em Atos 17, 26, volta para a tua Bíblia, abre comigo, Atos 17, versículo 26, isso aqui é Paulo está falando sobre um Deus desconhecido. Eles estão lá num lugar onde existem diversos templos, diversos altares para deuses, e ele vê um que é o Deus desconhecido, ele pega então esse gancho para poder evangelizar as pessoas de lá, e ele fala sobre esse Deus desconhecido que é o nosso Deus. Ele fala assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos. Fala comigo, determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos. Fala comigo, lugares exatos em que deveriam habitar. O que quer dizer isso? Paulo está descrevendo o nosso Deus. Ele está falando assim, o Deus
que eu estou te falando, o nosso Deus, Ele já predeterminou os tempos. Esse mesmo Deus, Ele já predeterminou os lugares onde vocês estão habitando. Em outras palavras, isso traz a resposta da pergunta: por que é que eu estou vivo em 2016 morando em Araçatuba? Atos 17, 26. Porque Ele já determinou os teus tempos. Ele já determinou os lugares que você deveria habitar. Faz sentido? Ele determinou de tal maneira que você não nasceu em 1770 lá na Inglaterra. Você não nasceu em 1890 lá na Coreia. Você nasceu no ano que você nasceu para você estar vivo em 2016 aqui em Araçatuba. Por quê? Porque deve ter um propósito acerca disso. Faz sentido? Você não está aqui à toa. Você não nasceu para a família que você nasceu à toa. Você não nasceu na cidade onde você nasceu à toa. Você não mora hoje nesse lugar à toa. E você não está vivo nessa época à toa. Faz sentido? Você poderia estar vivo numa época onde não existia internet. E a maioria de vocês não consegue nem imaginar um mundo sem internet. Mas cara, existia um mundo sem internet. Acredite ou não, existia. E hoje você não vive naquele mundo. Você vive hoje no mundo da era da informática. Você vive hoje no mundo que tem a informação tudo na ponta do teu dedo. Por quê? Porque Deus determinou que fosse assim. Deve ter alguma razão com o teu sentido, deve ter algum sentido com o teu propósito. Paulo está falando assim, sabe? Os teus tempos nessa terra, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai ficar um dia menos, nem um dia mais do que aquilo que Deus determinou na tua vida. Faz sentido? Tem uma coisa que nos últimos 5 meses eu tenho pensado todos os dias. Nos últimos 5 meses eu tenho pensado todos os dias acerca disso. E talvez venha chocar algumas pessoas, mas eu tenho pensado todos os dias sobre a minha morte. Eu fico pensando, como que vai ser o dia que eu morrer? Será que vai ser um dia com sol? Será que vai ser um dia chuvoso? Aonde que eu vou estar nesse mundo? Será que eu vou estar em São Paulo? Algum outro lugar no Brasil? Algum outro lugar no planeta? Aonde que eu vou estar quando eu morrer? Será que eu vou ser viúvo quando eu morrer? Ou será que eu vou deixar uma viúva? Será que os meus filhos vão ser 2, 3 ou 4? Será que eu vou ter netos? Será que eu vou ter bisnetos? O dia que eu morrer? Como que eu vou morrer? Será que eu vou morrer no meu sono? Será que eu vou morrer num acidente? Será que eu vou morrer no hospital? Será que eu vou morrer numa tragédia? Como que eu vou morrer? Soa um pouco bizarro o que eu estou falando. Eu sei. Soa um pouco sombrio o que eu estou falando. Eu sei. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor tem falado comigo tanto sobre propósito que eu não tenho outra alternativa do que pensar no dia da minha morte. Sabe por quê? Assim como você tem na tua cabeça, talvez o teu maior objetivo é você passar no vestibular. E você pensa, eu estou estudando para eu passar no vestibular e eu entrar na faculdade que eu tanto sonho entrar. Quando você está estudando para a tua prova, quando você está no teu cursinho, quando você está no teu colégio, quando você está passando noites em claros, o que você está pensando? No dia do vestibular. Por quê? No dia do vestibular conclui essa fase da tua vida. Sim ou não? Por isso que eu penso no dia da minha morte. Por isso que eu penso que uma das coisas que mais falta para nós hoje, como juventude evangélica, é pensar em morte. Eu não vejo a morte como algo negativo, eu vejo a morte como uma coisa positiva. Eu vejo a morte como minha graduação. Eu vejo a morte como o dia onde eu presto contas daquilo que eu fiz enquanto eu estava vivo. O que você está fazendo enquanto você está vivo? Eu vejo o dia da morte, da minha morte, como o dia onde eu falo, Deus, eu não só recebi, eu andei e eu cheguei na linha de chegada. Eu vejo a minha morte como o dia em que eu falo, Deus, o teu poder ele não foi só para me salvar, o teu poder foi para me impulsionar para viver o meu chamado, a minha santa vocação, e eu tive dias nessa terra e eu fiz isso. Eu vejo o dia da minha morte como Atos 17, 26. Deus, o Senhor já determinou os meus tempos, o Senhor já determinou os meus lugares exatos,
Eu fiz o que eu tinha que fazer lá em São Paulo, lá no Brasil, lá na América do Sul, lá no planeta Terra. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Sabe, às vezes eu acho que a gente fica tão anestesiado com uma cultura evangélica, sabe? E o Brasil, a gente está com 24,8% de evangélicos. 1/4 da nossa população brasileira se diz evangélicos. Eu estava sentado há 1 mês atrás, 2 meses atrás, com um amigo meu, ele é deputado estadual, talvez você conheça ele, Carlos Alberto Bezerra Júnior. Ele estava falando para mim, Theo, sabe uma coisa muito louca que vai acontecer? Eu falei, o que foi? A nova estatística do IBGE. Eu falei, o que é? Assim, a nova estatística do IBGE vai trazer não apenas a categoria de evangélicos. Tem uma categoria nova agora entrando. É a categoria de evangélicos e evangélicos não praticantes. Pessoas que falaram, eu recebo, mas eu não quero andar. Pessoas que falaram, eu quero o poder de Deus para ser salvo, mas eu não preciso viver o meu chamado. Tenho minha cadeira cativa lá no céu. Eu vou para a faculdade, vou achar um estágio legal, vou curtir de final de semana, vou até para a igreja todo domingo, vou para a célula toda quarta, vou para o culto de jovens todo sábado, mas eu não vou viver meu chamado. Deus tem um plano para você, Ele tem seus dias predeterminados, seus lugares exatos. Ah, legal, legal, isso aí é para o missionário. Para mim, um dia eu vou casar, vou ter meus filhos, vou trabalhar para pagar as contas, pôr ele em colégio bom, para ele fazer tudo o que eu fiz. Evangélicos e evangélicos não praticantes. Eu falei para você que eu tenho pensado em morte todos os dias nos meus últimos 5 meses de vida. Eu vou te explicar por que eu estou pensando sobre morte. Foi em agosto do ano passado. Foi em agosto do ano passado que eu estava com um amigo meu. Parei meu carro dentro de um shopping lá em São Paulo. Saí do carro, tranquei o carro. Estou entrando para dentro do shopping e eu vi 2 meninas correndo, desesperadas, para dentro do estacionamento. Elas estavam berrando. Eu saí correndo e falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não era aquele berro de brincadeira, era um berro de desespero. O que está acontecendo? Elas mal conseguiam falar. Elas apontavam para a rua, falavam, moço, 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 moço. E apontavam para a rua, lá fora tem um homem. Eu e meu amigo, esse meu amigo ele também é pastor. A gente saiu correndo, foi lá para a rua. Tinha um homem deitado no chão, porta do carro dele aberta. Ele estava dentro do carro, ele caiu para fora do carro. Tinha 2 balas no peito, acabado de ser atingido. Eu saí correndo, atravessei a rua. As pessoas começaram a falar, toma cuidado que o cara deve estar por aí perto, aí com a arma. A gente saiu correndo, eu e meu amigo, a gente segurou ele, literalmente, a gente pegou ele em nossos braços. 2 balas, sangrando. Pusemos a mão para estancar o sangramento. A gente começou a orar. Eu falei para o meu amigo, Guga, continua orando aí. Vamos chamar a vida de volta para esse homem. Esse homem não vai morrer. A gente vai chamar a vida agora, em nome de Jesus. A gente ficou com as mãos sobre ele. A gente começou a orar. E eu falava para ele, cara, fica comigo, abre teus olhos. Você consegue? Ele fala comigo, como que você chama ele? Ele não conseguia falar. Eu falei, se você está escutando, pisca. Piscava. O que aconteceu? Daí uma mulher que estava lá perto falou assim, eu vi 2 meninos, adolescentes, tentaram assaltar ele. Alguma coisa aconteceu que deu errado. Eles dispararam duas balas nele. Eles saíram correndo, subiram por essa rua aqui. Daí na hora começou a juntar gente. E eu falando assim, galera, quem chamou a ambulância? Alguém chamou a ambulância? Ninguém tinha chamado a ambulância. Uma mulher falou, estou chamando a ambulância. Mas o pessoal estava tudo frio, todo mundo olhando como se fosse a coisa que a gente vê todos os dias em São Paulo. Aquela coisa assim, aquela cena, o pessoal gelado e eu inconformado. Eu falei, alguém chamou a ambulância? A mulher falou assim, eu já chamei a ambulância. Eu falei assim, tá bom. Eu pensei, dentro desse shopping deve ter bombeiro, dentro desse shopping deve ter polícia, alguma coisa. Saí correndo para dentro do shopping. Quando eu cheguei na porta do shopping, tinha um segurança, ele tinha um bombeiro. Eu falei pro cara,
brother, você tem que ir lá ajudar, o cara acabou de receber uma bala, como que você não está lá? E ele falou assim, eu não posso fazer nada. O bombeiro falou para mim, eu não posso fazer nada. Eu falei, como que você não pode fazer nada? Ele falou assim, eu só sou permitido atender dentro do recinto do shopping. Eu falei, cara, tem um cara morrendo lá, cara, ele tem 2 balas no peito, atravessa essa rua e vai socorrer ele. Ele ficou me olhando e falou, calma. Até hoje, quando eu vou para aquele shopping, os caras pensam, o japonês brabo. O shopping inteiro, todos os lojistas me conhecem. Eu fiz um estardalhaço, eu saí berrando pelo shopping. Alguém ajuda esse cara! Ele é o pai de alguém, ele é o marido de alguém, ele é o filho de alguém. Alguém ajuda ele, alguém chama o bombeiro. Todo mundo me olhando como se eu fosse um alien. Tipo, cara, calma. Não precisa ser tanto. Eu não sei se você já passou por isso, cara. Mas quando você vê a urgência em alguma coisa e as pessoas estão te olhando como se você fosse um maluco, tipo, calma, cara. Não precisa viver para Jesus tão forte assim, não. Você não precisa ser tão radical assim, não. Calma. Calma. Você não precisa viver a tua vida como se fosse tão... menos. E eu olhava para a frente daquele povo. Eu falei, vocês estão anestesiados nos seus próprios mundos. Será que vocês não conseguem nem ficar sóbrio diante de uma cena dessa, de um homem morrendo na tua frente? Eu saí correndo, falei, desencana vocês. Saí correndo para a avenida. Eu cheguei lá, tinha um rapaz, tinha um outro cara que estava falando assim, cara, vamos fazer alguma coisa. Ele falou lá para mim, vamos fazer alguma coisa. Eu falei assim, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, vamos correr 2 quadras para lá. Tem uma avenida principal que corre aqui pelo bairro. Nós vamos parar o trânsito. A gente tem que achar uma viatura, sempre tem uma viatura por lá. Ou uma ambulância, ou alguma coisa. Eu falei, beleza. Eu cantei e falei assim, Guga, continua orando aí, cara. Eu já volto, eu vou pegar socorro. Saí correndo. Nesse ínterim, já fazem 15 a 20 minutos que esse homem está deitado no chão, no asfalto, sangrando. E o Guga com as mãos deles em cima do peito dele. Orando. Saí correndo, fomos para aquela avenida. A gente parou o trânsito, a gente ficou no meio da avenida, paramos o trânsito. Vimos uma ambulância, saímos correndo. Pegamos o cara da ambulância, falou assim, cara, você vem para cá. A gente parou o trânsito, falamos para todo mundo, abre aqui. O cara veio pela calçada, veio subindo. A sarjeta veio, caiu lá na frente, cruzou o cruzamento no vermelho. Veio na nossa direção, a gente correndo do lado da ambulância, lá pra cima, levando a ambulância. O cara chega lá, chegando lá, bem na hora que ele chegou, chega também a ambulância do SAMU. A gente chegou na hora, os caras do SAMU completamente despreparados. Chegou no momento deles falaram assim, vamos carregar ele. E eles falavam assim, você sabe carregar? Eu falei, brother, eu não sou do SAMU, me ajuda aí, japonês. Eu pus o cinto de segurança nele. Levantamos ele, pusemos ele para dentro da ambulância. Estava junto com ele na ambulância. Meu amigo pegou o celular que estava no chão. Ele pegou, ele apertou o botão e viu a foto dele, desse homem, com a filha, uma garota de 8 anos de idade. Saiu correndo, entrou na ambulância, enfiou o celular dele dentro do bolso dele. E ele foi embora. Obviamente eu não consegui dormir aquela noite. Eu vi nos meus braços um homem indo embora. Quando ele entrou naquela ambulância, eu tinha certeza, esse cara não vai sobreviver. Por mais que a gente tinha orado, por mais que a gente tinha declarado, por mais que a gente tinha chamado vida de volta, ele estava com seus olhos fechados. Você via que a respiração estava extremamente baixa. Eu falei, esse cara ele não vai sobreviver. Chegar lá no hospital, ele não. Eu estava 2 semanas mais tarde pregando na minha igreja. E terminou a pregação. Eu vi um dos nossos líderes, ele me sinalizou, ele estava mais ou menos aqui embaixo. Ele me sinalizou, pastor, terminou a mensagem, terminou a oração. O pessoal estava indo embora. Eu desci, ele falou assim, tem uma moça que quer falar contigo. Eu falei, oi, tudo bem? E ela veio chorando, ela falou assim, você que é o pastor? Eu falei, que pastor? Eu sou pastor dessa igreja. Eu falei assim, o pastor que orou com meu marido antes dele morrer na rua, quando ele foi baleado 2 semanas atrás. Eu estava lá. Ela falou assim, eu só preciso saber de uma coisa. Você conseguiu orar com ele antes dele ir embora? A gente conseguiu. A gente orou. Ele estava respondendo. Eu falei, eu chamei ele piscava, ele respondia. Daí ela começou a chorar. Ela começou a falar assim, não, graças a Deus, a empresa onde eu trabalho está cuidando de tudo. Eu falei, existe alguma coisa que nós como igreja podemos fazer para te ajudar? Não, graças a Deus não, eu só precisava saber quais foram os últimos momentos dele, como que foram aqui. Eu falei, o teu marido foi embora, debaixo da paz de Jesus, debaixo de oração. É isso que eu posso te dizer para a senhora. Ela falou assim, você sabia que ele era cristão? Você sabia que ele frequentava a igreja X, que é uma igreja evangélica também no nosso bairro?
falei, não sabia. Você sabia que ele deixou uma filha de 8 anos para trás? Você sabia que eu era casado com ele há 10 anos? Eu falei, não sabia. E naquele momento eu orei, eu consolei, a gente abraçou essa viúva. Essa viúva devia ter 3, 4 anos mais do que eu. Voltei para casa. Eu fiquei pensando, sabe, eu não quero fazer dessa mensagem uma coisa sensacionalista, mas eu quero falar uma coisa para você. A nossa vida é frágil. Ela está aqui e no outro segundo ela não está mais aqui. 5 meses mais tarde, depois de eu ter visto a vida literalmente ir embora nos meus braços, 5 meses mais tarde, há 1 mês atrás, dia 4 de janeiro, eu estou lá, dentro de um hospital, minha esposa prestes para dar luz para o nosso primeiro filho. E eu falei para a médica, doutora, é o seguinte, a gente vai fazer parto normal, então eu quero ser a primeira pessoa para pegar esse menino. Eu quero que as primeiras mãos que toquem nesse menino sejam as minhas, não as tuas. Nada contra a senhora, mas vai ser meu. Ela falou assim, aqui, mas não pode porque o protocolo aqui vai... Que não pode nada, esse aqui é meu filho, eu vou tocar ele sim. Tá bom, então põe aqui a luva nele aqui, enfermeira. Eu põe aquelas luvas aqui de médico, então aquela frescura toda, sabe o que eu estou falando? Eu estou lá, empurra, peguei ele e logo já passei para a pediatra, mas eu fui as primeiras mãos que toquei no meu filho. Cara, eu não sei se você já teve essa experiência, eu acho que poucos de vocês tiveram essa experiência, mas deixa eu falar uma coisa, em 5 meses eu tive a oportunidade de ver nas minhas mãos a vida ir embora e nas minhas mãos a vida chegar. E não é à toa que eu estou pregando essa mensagem, porque eu tenho pensado sobre morte, eu tenho pensado sobre minha vida todos os dias. Eu tenho pensado, eu sou salvo, mas será que eu estou cumprindo tudo aquilo que eu nasci para cumprir? Eu estou aqui vivo, no Brasil, mas será que eu estou vivendo os dias que já são determinados por Deus para a minha vida, nos lugares que eu estou andando, da maneira como Ele planejou? Eu recebi, mas será que eu estou continuando a andar? E será que eu vou terminar na mesma garra que eu comecei a largada? Eu tenho pensado sobre isso. Sabe, eu estou aqui hoje para falar para você que eu creio que o que o Brasil mais precisa são jovens cristãos que vivam de maneira intencional. Não viver de acordo com o samba enredo da deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa eu falar, tem muita gente dentro de igreja que estão fazendo o ciclo e os hábitos de crentes. Vai para reunião tal, vai para culto tal, vai para célula tal, vai para esse negócio tal, vai para acampamento, vai para conferência, vai para isso. E eu estou perguntando, por que você faz isso? Você parece um robô evangélico. Deus não te criou para ser um robô evangélico. Qual que é o teu chamado? O que você está fazendo aqui? Vai soar um pouco bizarro o que eu vou falar para você, mas sabe, outro dia um pastor de uma denominação muito grande, há 1 mês atrás eu fui pregar nessa igreja. Ele lidera não só essa igreja, mas ele lidera toda a mocidade dessa denominação inteira. E ele perguntou para mim, Theo, na tua opinião, o que que os jovens evangélicos precisam fazer? Eu dei aquela resposta clichê. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus, nós precisamos de um avivamento. Sabe aquelas coisas que o Dunamis fala? Ele falou assim, não, mas de maneira prática, o que você acha que os jovens têm que fazer? Eu falei, de maneira prática? Você não vai querer saber se... Você não vai querer a minha resposta de maneira prática. Não, eu quero. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, eu quero. Eu posso falar no teu púlpito a minha resposta de maneira prática? Pode. Sabe o que os jovens brasileiros devem fazer? Todos os jovens evangélicos devem fazer nesse ano de 2016. Se eu pudesse, eu faria com que todos os jovens de 2016 não fossem para uma conferência, mas ao invés de ir para uma conferência, fossem para o cemitério. É isso que eu acho que eles deveriam fazer. Eu acho que eles deveriam sentar na frente de um cemitério ou dentro de um cemitério por 30 minutos e pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Sabe, quando eu morava nos Estados Unidos, no último lugar que eu morei, eu morava perto de um cemitério.
Eu gosto de cemitérios. Você pensa que esse cara é louco, velho? Me acompanha um pouco. Eu gosto de cemitérios. Especialmente o cemitério que era lá perto de casa. Ele era um cemitério muito verde, muito bonito. Não era talvez como aquele cemitério cheio de pedra para todo quanto é canto. Não, era um gramado bonito, tinha um jardim bonito. Tinha uma árvore grande lá que tinha uma sombra legal. De vez em quando eu pegava uma maçã, saía andando pelo meu quintal, atravessava as ruas e chegava naquele cemitério. E eu entrava, e eu sentava debaixo daquela árvore, comia minha maçã e eu olhava aquelas lápides. Diversas lápides, todas do mesmo padrão, então ficava tudo bonitinho. Eu falava, essa aqui tem flor, essa aqui não tem flor, essa aqui tem uma flor velha, aquela lá eu nunca vi com nenhuma flor. Eu ficava pensando, o que essas pessoas fizeram? Quem que elas deixaram para trás? Quem que elas foram? O que mudou quando elas foram embora? O que mudou quando elas nasceram? O que significa essa primeira data? O nascimento. O que significa essa segunda data? O dia do óbito. O que significa esse traço? O propósito. Eu nasci no dia 15 de abril de 1980. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Por mais que eu pense todo dia na minha morte, eu não sei o dia que eu vou morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos. Eu não sei. Mas hoje eu estou vivendo o meu traço. Tem 1980, traço, interrogação. A interrogação vai sempre ser uma interrogação para mim. Mas hoje o meu traço é o meu chamado. Hoje o meu traço é o meu propósito. Hoje o meu traço é: eu não vou ser um robô evangélico. Quando eu sair dessa terra, eu vou ter causado uma diferença. Quando eu sair dessa terra, alguém vai sentir minha falta. Quando eu sair dessa terra, essa terra vai ficar melhor, porque eu passei por ela. Deus predeterminou os teus dias. Deus predeterminou os lugares exatos onde você atuaria. Deus não só quer que você receba Ele, mas Ele quer que você ande nele. Deus não só quer que você venha a ser salvo, mas Ele fala: o meu poder está disponível, não só para a tua salvação, mas para que você viva a tua santa vocação. Qual é a tua santa vocação? Qual é a graça que Deus te deu? Por que você tem os talentos que você tem? Por que você tem as habilidades que você tem? Por que você não tem as habilidades que você gostaria de ter? Porque eu sempre fui ruim em matemática. As pessoas falam: Theo, você não é japonês, cara. Você não consegue nem fazer uma conta direito de matemática. Não existe japonês ruim de matemática nessa terra. Existe, eu. Mas por que eu sempre me apaixonei por literatura? Porque eu sempre fui o cara da humanas. Eu era o único asiático na classe de humanas. Por quê? Porque tinha alguma coisa a ver com o meu chamado. Porque eu não fui chamado que nem os meus primos para serem engenheiros. E eles estão fazendo o reino de Deus ser estabelecido no mundo da engenharia, enquanto eu estou fazendo o reino de Deus ser estabelecido naquilo que eu faço. Mas o importante é que você entenda por que você está aqui nessa terra. Você não está aqui por acaso, você não está aqui, você não é um acidente. Mas eu já fui salvo, esse papo é de salvação. Não, é papo de santa vocação. Eu quero saber, será que você está vivendo hoje de uma maneira intencional? Sabe, eu creio que hoje é muito fácil nós, jovens cristãos evangélicos no Brasil, ficarmos presos e ficarmos embriagados nessa cultura evangélica que é tão abundante no nosso país. Para tudo quanto lugar que você olha, tem coisas evangélicas. Tem boné evangélico, tem Bíblia evangélica, tem caderno evangélico, tem camiseta evangélica, tem sandálias evangélicas, tem, que mais? Deve ter uma calculadora evangélica, uma caneta evangélica, deve ter um café evangélico, deve ter uma igreja evangélica, tá tudo evangélico. E glória a Deus por isso, que bom. Mas sabe qual que é a nossa tentação? É simplesmente entrar nessa inércia do mundo evangélico e ficar lá, passando anos após anos, após anos, fazendo um ritual de situações, um ritual de comportamentos, e de repente você pensou: por que eu estou aqui?
E hoje o que eu queria é trazer um pouco de intencionalidade e falar: olha só o que Provérbios 29:18 diz. E eu queria que você abrisse para lá. E essa é a minha última palavra hoje. Provérbios 29:18 diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Tem uma tradução que diz assim: onde não há visão profética, o povo se desvia. Deixa eu falar uma coisa, e eu quero terminar com isso. Eu estava conversando com esse meu amigo que é o deputado. Falei: cara, que coisa triste. Duas categorias de evangélicos: os evangélicos praticantes, os evangélicos não praticantes. E enquanto eu estava falando com ele, veio Provérbios 29:18 na minha mente. Onde não há visão profética, o povo se desvia. Onde não há visão profética, o povo se corrompe. Sabe o que eu creio? Eu creio que talvez a maior urgência hoje para a juventude evangélica é nós termos uma visão profética. Visão profética tem a ver com você entender o teu propósito. Deixa eu falar uma coisa: se você não sabe porque você está aqui, a frenesi toda do mundo gospel não vai te manter focado nos caminhos do Senhor. Você vai se desviar. Não sou eu que estou falando, não é você que está falando, não é quem está do teu lado que está falando, é a Bíblia que está falando. Se você não tiver uma visão profética na tua vida, eu sei que você é uma pessoa gente boa, eu sei que você gosta das pessoas ao teu redor, eu sei que você é um cara sangue bom, eu sei que você é uma pessoa bem intencionada, mas deixa eu falar: se você não tiver uma visão profética para a tua vida, você vai se desviar e cair na categoria dos evangélicos não praticantes. Faz sentido? Qual é a tua visão profética? Sabe, eu sou da opinião que 99% das pessoas que se desviam, e deixa eu fazer uma enquete aqui: quantos de vocês conhecem um amigo teu, um parente teu, alguém bem próximo de você, que hoje está desviado dos caminhos do Senhor? Levanta a mão. Levanta a mão se você conhece alguém. Olha ao teu redor. Acho que não tem ninguém que não está levantando a mão. Pode abaixar. Deixa eu falar. Sabe, algumas pessoas me perguntaram uma vez: Theo, por que existe tantos crentes desviados, tantos jovens se desviando? É o problema porque a igreja machuca os jovens? É porque a igreja é isso? Mas, cara, pode ser, mas deixa eu falar uma coisa: a Bíblia já explicava. Eu creio que é falta de visão profética. Eu creio que é falta de entendermos que nós não somos aqueles que apenas são salvos, mas temos que graduar para viver um chamado. E se nós simplesmente dependermos de uma salvação, nós vamos nos desviar. Se você falar assim: ei, eu quero participar só da largada, a probabilidade de você falar assim: ó, corri 2 km, tá bom, vou sair daqui, vou procurar um táxi lá, vou pegar o táxi, vou sair do trajeto, vou me desviar para lá, extremamente alto. Agora, quando você fala assim: não, eu não vou só receber, eu vou andar, eu não vou ser só salvo, eu vou viver chamado. Eu não vou simplesmente tá aqui pensando que a vida vai me levar e eu vivendo uma inércia evangélica. Não. Eu sei que os meus tempos foram determinados por Deus e Ele já determinou os lugares exatos para minha existência e minha atuação. Quando você fala isso, você está falando assim: Deus, eu quero uma visão profética, porque não tem a ver com eu ser bom ou ruim. Eu preciso de uma visão profética, porque se eu tirar os meus olhos de onde eu tenho que chegar, eu sei que eu vou me desviar. E sabe, para mim o que tem causado um certo temor é talvez um senso de sobriedade. É que, galera, se a gente não conseguir encontrar o porquê nós fazemos o que nós fazemos, eventualmente você vai ter cãibra, eventualmente você vai ter fadiga, eventualmente você fica desidratado, eventualmente você fala: para mim já deu, eu vou pegar um táxi. O que te traz
significado a tua cãibra em plena Avenida Brigadeiro Luiz Antônio? Eu preciso terminar essa corrida. O que te traz significado a tua fadiga quando o teu corpo fala, para, pede arrego, e você fala assim, não, eu vou continuar correndo. Eu preciso chegar na linha de chegada. Qual é hoje a tua visão profética? Você pode falar, Theo, mas eu sou um cara extremamente santo. Eu sou um cara extremamente disciplinado. Eu sou um cara extremamente zeloso. Glória a Deus, você tem que continuar sendo disciplinado. Continue santo, continue zeloso. Deixa eu falar uma coisa, se você não tiver uma visão profética, eventualmente isso aí também tem fim, você vai se desviar. Qual é o teu porquê? O teu porquê é, eu vou fazer isso porque todo mundo que eu conheço faz isso e é a coisa certa de se fazer? Ou o teu porquê é maior do que simplesmente isso? É porque em algum lugar você escutou de Deus, Deus me chamou para eu ser um professor de ciências sociais e causar diferença nas minhas salas de aula. Esse é o meu porquê. Glória a Deus. O meu porquê é que Deus me chamou um dia para ser vereador aqui em Araçatuba e causar com que o reino de Deus seja estabelecido com as leis que eu vou passar. Glória a Deus, esse é o teu porquê. O meu porquê é que Deus me chamou para ser uma mãe, e a melhor mãe que eu posso ser, e passar os valores do Senhor, e criar os meus filhos nos caminhos do Senhor. É por isso que eu faço tudo o que eu faço. Esse é o teu porquê? Glória a Deus. Qual é o teu porquê? Não sei. O que você está fazendo? Vou para a igreja. O que você está fazendo? Vou para a conferência lá do dono. O que você vai fazer? Eu vou lá para a cela. Por quê? Não sei. Você vai se desviar. Qual que é o teu porquê? Se você não sabe o teu porquê, você não está vivendo chamado, você está vivendo só salvo. Se você não sabe o teu porquê, você não está andando, você só recebeu. E é questão de tempo, até que você tenha uma cãibra, até que você fique desidratado, até que você tenha uma fadiga, e você fala, já deu, deixa eu pegar um táxi. Eu creio que hoje o Senhor está falando conosco, com esse versículo de Provérbios 29. Tem uma versão chamada A Mensagem, e ela lê o versículo 18 da seguinte maneira: se as pessoas não enxergam o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Se as pessoas não enxergam o que Deus já está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Talvez você tenha que perguntar, Deus, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Ele me tocou, glória a Deus, o que significa isso? Ele me curou, glória a Deus, o que significa a cura? Eu tinha câncer e fui curado, glória a Deus, um dia você vai continuar aí vivo e você vai morrer. Não é só a cura em si, tem alguma coisa a mais do que isso. Eu tremi debaixo da unção, quero debaixo da unção, glória a Deus, você vai levantar e você vai para casa. E aí? O que está acontecendo? O que é que Deus está fazendo? Deus, o que o Senhor está falando comigo? Para onde o Senhor está me apontando? Senhor Deus, o que o Senhor está falando comigo? O que quer dizer isso? Deus, por que eu nasci aqui? Porque a minha oração hoje de manhã não é que você saia hoje com respostas, é que você saia com perguntas. A segurança que você não vai se desviar é quando você sai daqui com muitas perguntas. Quando você pensa que você sabe tudo, você está suscetível. Deixa eu falar uma coisa, Deus está querendo trazer sobriedade para a nossa juventude. Deus está querendo trazer intencionalidade para a nossa juventude. E aí, meus amigos, curtiu? Gostou? Eu gostei muito dessa ministração, na parte que ele fala, que ele compara a vida de um cristão com a história dele da corrida lá, que no começo todo mundo tá animadão, né? Todo mundo tá feliz, bora, vamos com tudo, mas aí vai passando o tempo, meu amigo, aqueles animados vão ficando pra trás, aquele povo que tava com fantasia ia ficando tudo pra trás, e pô, só ia sumindo, quando você vê, meu amigo, só tinha praticamente você, o resto sumiu. Então, meu amigo, não desista, você
E você não está sozinho nessa caminhada. Deus nos prometeu estar conosco todos os dias. Então, meu amigo, não desista. Continue firme. Tá difícil? Tá difícil só pra você não, meu amigo. Mas tá difícil para todo mundo. Nós temos que ter perseverança e ter fé em Deus. E esperar que no mais tudo Ele fará. Beleza, meus amigos? Vamos com tudo. Deus abençoe você. Se você gostou dessa ministração, curta aí, compartilha, se inscreva. Beleza? Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima. Valeu, galera. Bom trabalhozinho para vocês. Deus abençoe. Abraço!